Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as mortes mais marcantes do anime, pelo menos as que mais me marcaram. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aproveita e me segue também nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram. Recados dados, vamos para o vídeo. E sem enrolação, vamos direto para a 10ª colocação que eu botei aqui, é Sashi, de Sword Art Online. Eu acho que é a primeira morte impactante, importante na história de Sword Art Online. É uma decisão errada do Kirito. Ele entra numa guilda, ele escolhe esconder que ele está um pouco mais avançado no jogo do que os demais. Então ele tinha outras informações e por omitir essas informações, a galera acaba entrando numa sala. Inimigos mais poderosos que eles aparecem e todo o grupo é morto. Incluindo a Sashi, que sabia que o Kirito estava escondendo essa informação. Ele não sabia, mas ela confiava nela e ela morre bem na frente dele, criando ali um trauma no protagonista que acaba não entrando mais pra grupo nenhum, até um pouco mais pra frente da história ele ser forçado a isso. Então fica aqui na nossa 10ª colocação. Em 9º lugar, eu escolhi a morte de Ellie, de Death Note. Foi uma decisão ali muito corajosa do autor, muita gente não esperava isso quando viu o anime ou o mangá pela primeira vez. O anime se baseava no duelo, principalmente mental e psicológico, né? Um duelo de inteligência entre o Kira e o L, e mais ou menos na metade do anime, simplesmente o L morre. Então fica um grande e agora? Cria-se uma grande expectativa, tudo bem que depois que o L morre, a qualidade de Death Note, pelo menos pra mim, dá uma caída. Eu não acho que chega a ficar ruim, mas perde um pouco da qualidade sim. Mas não deixa de ter sido uma decisão ousada e uma morte bem marcante nos animes. Em 8º lugar, a morte de Yusuke, no primeiro episódio de Yu Yu Hakusho, a morte do protagonista da obra, né? E a morte em si não é tão impactante, mas sim o que vem depois dela. O Yusuke, ele acredita que o Yusuke ele teria direito a tentar voltar à vida porque não tinha nenhuma morte prevista. Ele tenta salvar ali um garoto, mas esse garoto ia sobreviver milagrosamente, então não tinha vaga nem no céu nem no inferno pra ele, por isso que dão a oportunidade de ele voltar à vida. Mas ele decide não fazer isso, porque ele acredita que o mundo é melhor sem ele, ninguém sentiria a falta dele. E aí a gente vê o velório do Yusuke, que eu acho que é uma das cenas mais marcantes de todos os animes assim que eu já vi, assim, pelo menos que eu me lembre. Onde a gente vê a dor de uma mãe que perdeu o filho, ela desolada, devastada. A gente vê ali o Kuwabara com aquele sentimento de revanche que tinha o Yusuke como rival, mas também enxergava nele um companheiro de certa forma. E até mesmo uma inspiração, talvez, por que não? O próprio diretor do colégio que o Yusuke vivia matando a aula. E o próprio garotinho que ele salvou. Ele não entende o que está acontecendo ali, a mãe diz que o Yusuke está dormindo, por isso que ele não levanta pra falar com ele e tal. E o garotinho sugere voltar ali quando o Yusuke acordasse e tal. Enfim, eu acho que esse episódio no todo é muito marcante. Em 7º lugar, temos a morte de Baji, de Tokyo Revengers. O Baji ele decide tirar a própria vida para tentar proteger os amigos dele. O Kazutora ele já estava meio traumatizado porque ele acabou assassinando o irmão do Mike. Ele não lidou bem com isso, ele culpou o Mike e aí tava rolando uma confusão. O Mike ia matar o Kazutora, então o Baji decide se matar para que a culpa não seja do Kazutora, o Kazutora não volte pra cadeia, para que o Mike não tenha motivo para querer se vingar do Kazutora. É uma decisão que eu não achei das mais inteligentes, eu achei meio esquisita, mas foi impactante. Acho que quase ninguém esperava que ele fosse fazer isso. E ele se tornou um dos personagens mais populares de Tokyo Revengers, mesmo com uma aparição tão curta na obra. Em 6º lugar, talvez a morte mais importante de Naruto, que é a morte da Rin, que é morta ali pelo Kakashi, né? Ela se joga na frente do Haikiri dele, o Obito acaba vendo isso, e esse acaba sendo o principal gatilho pro Obito se tornar um vilão, o Kakashi totalmente traumatizado. E é esse evento específico que faz muita coisa em Naruto acontecer. Então por isso que eu falo que essa talvez seja a morte mais importante de Naruto. Então fica aqui na nossa 6ª colocação. Em 5º lugar, a morte que traumatizou uma geração, a morte de Nina, em Fullmetal Alchemist. Ela havia sido transformada numa quimera pelo próprio pai, num ato assim grotesco. Ele já havia feito isso com a mãe, mas a gente até então não sabia, né? A gente descobre depois quando ele faz isso com a filha. E essa menina, transformada em quimera, ainda é morta pelo Scar. Por não ver salvação pra ela, ele decide sacrificar logo ela e mata a garota numa das cenas mais, sei lá, impactantes e traumáticas dos animes, talvez. Em 4º lugar, o maior genjutsu de todos, a morte de Junpei, de Jujutsu Kaisen. Conforme a cena ia acontecendo no anime, a gente mantinha a esperança por causa daquela maldita abertura que enganou todo mundo. Aquela ceninha no final do Junpei se unindo com a galera pra virar um feiticeiro Jujutsu, junto com a Nobara e o Megumi e o Itadori, né? Mas o que acontece é o Sukuna negar a ajudar e o Junpei morre nos braços do Itadori
com o Mahito gargalhando junto do Sukuna. E essa é uma cena que impressionou e surpreendeu muita gente, então merecidíssimo estar aqui na nossa quarta colocação. Em terceiro lugar, a morte de Wizardmon em Digimon Adventure. Ele morre para proteger a Tailmon, que estava disposta a morrer para proteger a Kari. Lembra ali um pouco até a morte do Neji, né? Que protege a Hinata, que estava protegendo o Naruto. Mas o que torna bonita a cena é a relação que ele tinha com a Tailmon. Diferente do Neji com a Hinata, que não tinham lá aquela relação toda. A relação entre Wizardmon e Tailmon era muito bem trabalhada, os dois sofreram muito por causa do Miotismon, da vida que eles viviam, eles eram companheiros de anos ali de jornada, e basicamente um era a luz do fim do túnel do outro. Então é um momento ali bem triste de Digimon e desencadeia a desevolução da Tailmon para Angelmon. Em segundo lugar, eu botei aqui a morte de Rengoku, de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Muita gente é fã do Rengoku, muita gente se emocionou com essa cena, e o Rengoku ficou marcado aí como praticamente um símbolo pra galera fã de Kimetsu, principalmente por causa do discurso dele de se sentir fraco ou impotente, você acender seu coração, incendiar seu coração e agir porque o tempo não vai te esperar. E por mais que ele tenha morrido em batalha com a casa, ele lutou até o fim em prol de cumprir a missão dele. Ele tentou derrotar até o final, mas o mais importante, ele protegeu todos. Ele não deixou que ninguém fosse morto, mesmo que eles estivessem enfrentando o Lua Superior 3, o terceiro Lua mais forte dos servos de Muzan. Fora que antes eles já tinham enfrentado a Lua Inferior, mais poderosa, né, que ainda tinha recebido um boost de poder do Muzan. E ele não deixou que ninguém morresse nessa missão. Então tem ali o discurso do Tanjiro também, falando pra casa que quem venceu aquela luta foi o Rengoku. E apesar do Rengoku ter morrido, aquilo tem sim um fundo de verdade, porque o Rengoku cumpriu o objetivo dele de proteger a todos. E em primeiríssimo lugar, temos aqui a morte de Vegeta, de Dragon Ball Z. Eu me refiro à morte na saga Freeza, né, quando o Freeza mata ele. Dragon Ball tem outras cenas também muito impactantes de morte, por exemplo, Piccolo na saga dos Saiyajins, que ele morre e Kami-sama morre junto, então as esferas do dragão foram apagadas, né, deixaram de existir. Tem aquela despedida com o Gohan, ele se sacrificando por alguém, né, ele que até então era um vilão, estava ali lutando junto dos heróis apenas por um interesse dele. Tem também a morte do Kuririn, que já havia sido revivido uma vez, então não poderia ser revivido de novo. O corpo dele tinha sido feito em pedaços, então dificilmente conseguiriam reconstruir ele. Mas eu ainda fico com a morte do Vegeta por tudo que foi construído até aquele momento. Ele chorando, pedindo pro Goku derrotar o Freeza, que havia destruído o planeta dele. Ele estava ali com um orgulho bastante machucado e ele queria essa vingança, não só por ele, mas pelo Freeza ter pisado no orgulho dele e por toda a raça dos Saiyajins que foi destruída. Então eu escolho essa morte do Vegeta para ficar em primeiro lugar aqui na lista. Mas se você não concorda, pode deixar sua lista aqui, comenta como seria seu top 10, alguma outra morte que você acha que deveria ter entrado, ou que você nem acha que deveria ter entrado, mas você quer mencionar. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Se você quiser apoiar de outras formas também, estou deixando alguns links aqui embaixo com cursos para você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar seus próprios jogos, criar sua própria história. Tem o link da nossa lojinha com uma infinidade de produtos, então se você estiver pensando em comprar alguma coisa, dá uma olhadinha lá que de repente o preço está mais em conta. A gente fica por aqui e até a próxima.